livro João Wesley, Amizade Especial. Quem ama espera. Prefácio. Sexo, sexo, sexo. É todo o papo ou conversa inútil das línguas hoje em dia. E não há diferença quando se entra na igreja. A tentação de transar é forte, tanto dentro quanto fora. E para os que estão envolvidos não faz muita diferença também. Aqui achamos o calcanhar de Aquiles desta geração. Essa área está derrubando e destruindo não somente esta geração, mas toda uma nação. Jovens que querem ser usados por Deus e realizar seus sonhos entram num relacionamento normal de namoro, esperando encontrar o príncipe charmoso e encontram, na verdade, um sapo cururu que acaba com tudo o que haviam sonhado. O problema não é tanto o sexo que está rolando, mas o que os está levando a esse ponto de culminância, o namoro. Procurei, mas até agora não encontrei o que as pessoas gostam de chamar de namoro santo. Namoro santo é papo furado, é ponto final. Mas qual é a solução? Lembro-me que quando estava no primeiro ano do segundo grau, fiz um curso de marcenaria. Não, na realidade não sei fazer nada disso, mas fiz um curso. De qualquer forma, na aula havia um professor que era muito chato e que só nos falava o que não fazer. Não faça o corte assim, não vai dar certo. Não pregue o negócio desse jeito, está errado. O cara me dava raiva. Sabe por quê? Porque ele só falava o que não fazer. Ele nunca me dizia o que fazer. De vez em quando ele mostrava algo que valia, mas geralmente vivia calado como se tivesse um prazer doentio nos assistindo a errar e pudesse gritar de vez em quando, sem oferecer qualquer solução. Não sei quantas vezes eu quis gritar para ele. Então, se estou fazendo errado, como faço certo? Fala-me! Puxa, o cara era o professor. Será que ele também não sabia? Admito que eu e meus amigos suspeitávamos disso. Que ele mesmo não sabia de nada. Era mesmo um professor de educação física e por isso não falava como fazer corretamente. Não sei. Isso é o que observo muito no mundo cristão atual. Muitos professores somente falando que tudo está errado, sem oferecer uma solução especial na área dos sentimentos, namoro e sexo. Estamos cansados de ouvir relacionamento sexual antes do casamento é errado. Beleza. Quem não sabe disso? Mas o que eu faço com esse fogo ardente dentro das minhas calças? Todos sabem que essa história de namoro é uma barca furada. Só que ninguém dá uma solução. É aí que nossos jovens ficam confusos e desesperados. Não podem beijar, não podem namorar. Então, como conhecerão a pessoa certa e como saberão se é ou não aquela pessoa? Será que existe uma maneira santa? E isso é o que estão gritando e reclamando em relação aos supostos professores. Ele sabe falar o que é errado, então por que não dão também a solução? Até agora se pensa que aqueles que falam que estas coisas estão erradas e não têm uma solução estão certos, assim como o meu citado professor.
Mas se ela existe, por que não revelar? Será que na verdade não sabem mesmo? Ou talvez sabem, mas têm medo de revelar, pois lhes sobrevirá a culpa caso não dê certo. Nesse livro, o pastor João Wesley, com muito jeito e honestidade, aborda esses assuntos polêmicos e não somente fala do que é errado, mas também fornece soluções. Soluções que você, como jovem, pode colocar em prática e palpar de muitas dores no futuro e de coisas das quais você certamente se arrependeria. Creio que esse livro é uma resposta às orações de muitos jovens que cansados de professores calados, colocaram por clamar ao Pai por uma solução. Jovem, aqui está a sua resposta de oração. Aqui está a solução. Aprenda, guarde e pratique. Deus te abençoe. Professor Jeff e Lisa Fromhons, Geração Benjamin. Introdução. Tenho convicção de que o conteúdo deste livro foi algo gerado no coração de Deus para a juventude do Brasil e do mundo. Por falta de informação e conhecimento de Deus, nossos jovens estão sendo influenciados inconscientemente a adotarem a cultura da falsa liberdade sexual, mudando seus conceitos e valores, tornando-se cada vez mais vulneráveis a toda sorte de imoralidade. Jovem, saiba que Deus não tem simplesmente o bom, mas sim o melhor para você. Se você pensa que namorar era bom, espere para conhecer algo melhor para a sua vida sentimental. O caminho para a santidade, à primeira vista, talvez lhe pareça estranho e difícil de ser aplicado em nossos dias. Todavia, este caminho é uma nova opção para aqueles que visualizam um futuro feliz com a formação de famílias curadas e prontas para curarem nossa nação. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, verso 31. Sinto que Deus se entristece ao ver os princípios e valores deixados em sua palavra sendo menosprezados ou ignorados pela sociedade, já influenciada pelo marketing imposto pelas novelas e até mesmo alguns programas feitos para crianças e adolescentes. A juventude de hoje tem seguido por caminhos tortuosos, cujo final é um profundo abismo. Muitos estão sendo conduzidos pelo caminho das drogas, outros pelo caminho da prostituição e tantos outros por onde mandam seus corações enganosos. Onde tudo isso vai dar? A lugar nenhum, pois o único lugar em que poderão chegar, se não mudarem o curso de suas vidas, é o caos, é a morte. Na Bíblia encontramos uma cidade chamada Sodoma. O pecado dessa cidade era tão intenso que atraiu a ira de Deus. Deus destruiu esta cidade por causa do pecado. Destruiu porque não havia justos naquela cidade a não ser Ló e parte de sua família. Estão querendo transformar o Brasil em uma grande Sodoma. Creio que o juízo de Deus ainda não veio sobre a nossa nação, porque existe um povo que está se humilhando, orando e se arrependendo pelo pecado da nação. Deus tem ouvido o nosso clamor e cremos que nosso país será sagrado conforme ele prometeu em 2 Crônicas 7, verso 14. Este livro se destina principalmente aos jovens, adolescentes, pais e professores que desejam de alguma forma contribuir
sendo formadores de opiniões para influenciarem seus filhos e alunos para que estes influenciam a outros. Mais do que nunca, eles precisam saber fazer suas escolhas de maneira correta para não se arrependerem no futuro. Podemos escolher entre o que parece bom e o que é bom, entre o que parece certo e o que é certo, entre o que parece perfeito o que é perfeito, entre o que parece de Deus e o que é de Deus. Não basta parecer, tem que ser. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, verso 12. Todo dia aparecerá para você, jovem, um caminho diferente, uma opção nova para sair dos caminhos do Senhor. Não escolha as campinas do Jordão como fez Ló. As campinas do Jordão ficavam próximas a Sodoma e Gomorra, que posteriormente foram destruídas por Deus por causa do seu pecado. O que fez com que Ló fizesse a escolha errada foi a cobiça dos olhos. As campinas do Jordão eram a paisagem mais bonita da região. Da mesma forma, o nosso adversário tem colocado campinas à nossa frente. Nossos olhos são as janelas da alma. Nem tudo que é bonito é o melhor para nós. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Lembre-se que o caminho que você escolher determinará o lugar em que você vai chegar. Não vá pelo que parece, vá pelo que é. Cuidado com os atalhos da vida. Cuidado com aquilo que faz os seus olhos brilharem.